usam bastante transição. O Dallas não. Então o Dallas tá totalmente na contramão. É porque esse negócio da transição é muito por quê? Porque o Luka não é o cara rápido, ele não é o De'Aaron Fox, ele não é... Você viu a entrevista esses dias? Qual? Foi muito legal. Pós-jogo, era um jogo de TNT, talvez tenha sido o jogo que você fez, inclusive. Boa. O pós do jogo que eu fiz. Acho que foi no pós do jogo que você fez. O Charles Barkley falou, cara, eu sinto que vocês precisam sair mais em transição e arranjar mais essas cestas fáceis, porque, faz diferença você conseguir um pouco disso. Aí o Luka falou, eu sei, mas é um pouco culpa minha porque eu sou lerdo, eu sou lento. E não tem nenhum outro cara com essa capacidade. Isso a gente já falou, não tem nenhum outro cara com essa capacidade de... Eu acho que... O Luka não falou isso, né? Não meteu o Kevin Durant. Porque mas... você pega o próprio Sixers, PJ Tucker é lento, Embiid é lento, Harden é lento, só que eles têm o Maxey de válvula de escape. Então, toda a transição, bola no Maxey, o time acaba sendo decente em transição, porque tem pelo menos um cara pra sair em transição. O Dallas não tem nem esse cara. E aí o Dallas... Posso só pegar esse gancho da transição? Primeiro, o Dallas tem o menor pace da liga, que vai de acordo com isso. Pace é o número de posses de bola que você tem no jogo, então é basicamente o ritmo que você joga. E no jogo que eu comentei lá na TNT, você não assistiu, Não. você me avisou, mas... Cara, o jogo, até o terceiro quarto, e o Milwaukee sempre teve na vantagem, sei lá, 12, 9, sempre com uma vantagenzinha. O Grayson Allen foi absurdo no primeiro tempo, ele foi 6 de 6 de 3 pontos, o negócio, ou 7 de 7, não lembro. Mas mas Dallas tava jogando bem, tava com aproveitamento altíssimo, tava equivalente, tudo equivalente ao Bucks. Aproveitamento de quadra, aproveitamento de 3, etc e tal. Qual que era a diferença? Fast break points, pontos de contra-ataque. Que o Milwaukee, que é um time muito mais preparado para isso, tinha sempre 10, 12, 14 na frente. Então, a vantagem do jogo, porque Dallas estava jogando bem, tava muito efetivo no ataque. E numa noite que Milwaukee estava inspiradíssimo. Então, a diferença é isso, cara. Esses pontinhos fáceis, quando você põe ali, você vê o que tava faltando, isso pesa. Não, e ISO é a jogada mais difícil, tanto que é a que tem a menor eficiência no geral e tudo mais. É uma jogada muito difícil e que você acaba recorrendo quando o seu... normalmente, o que é o ISO? Cara... Acabou o cronômetro? Acabou, o ataque não funcionou, você tem uns 8 segundos, bola pro seu melhor cara, ele sai isolando e tenta um arremesso. É isso normalmente que é o ISO. Então os times normalmente, a gente viu, não tem nenhum que jogue mais do que 10% das posses em ISO. E em transição, normalmente os times são 20%, né? O Dallas é só 14,4% das posses. É a mesma frequência mesmo. A mesma frequência de ISO e de transição, o Dallas. Então, enquanto os times estão tipo 20 transições e 10 ISO, o Dallas é 14-14. O Dallas está na mesma proporção. Normalmente os times têm o dobro de transição versus ISO. O Dallas é a mesma. E transição, então, o Dallas é o terceiro em volume e o terceiro em eficiência também. O antepenúltimo, desculpa. Antepenúltimo em volume e antepenúltimo em eficiência. De fato, as poucas vezes que eles saem, que são essas 14% de vezes, eles só fazem 1,03 pontos por posse. Eles fazem menos pontos por posse em transição do que em ISO. Não, então, e isso, você me fala... É a resposta do Luka. O Luka fala, cara, eu não consigo, então eu sei que eu sou mais eficiente indo pro ISO do que sair correndo igual um doido na transição. E todos os outros caras, e aí a gente vai aprofundar nisso depois, mas tirou o Luka. Beleza, pensa no elenco do Dallas. Quem vai puxar um contra-ataque? O Dinwiddie é o cara mais capaz, talvez, embora essa não seja especificamente a dele. É o Finney-Smith, o Red Bullock, o Christian Wood, Maxi Kleber. Não tem. Tim Hardaway não tem. E você pega assim, quem é o time que tem a melhor transição? Por incrível que pareça, é o Denver Nuggets. Só Por quê? Porque o Jokic faz a bola... O Jokic pega o rebote. Isso. E o Luka também. O Luka é o líder em rebote defensivo do time. E o Luka é um puta de um passador. Ele poderia fazer exatamente o que o Joker faz. O Joker pega o rebote e já liga o contra-ataque. Ou ele mesmo leva. Só que o Joker tem... mas é mais os passes rápidos. Fast break, até pelo fast, isso, né? Exato. Se o Jokic puxar o contra-ataque, não é tão fast assim. Ele às vezes arma o jogo vindo de um rebote, mas o fast break mesmo, normalmente ele lançando para um Aaron Gordon,
Bruce Brown, tem agora o Christian Brown. Daquela parada que o Kevin Love fazia muito bem. Exato. Ele pega o rebote, mano, Pega pum, o rebote. lateral. E o Joker é sinistro, né? Ele pega já com Uma uma mão. mão e já arremessa Sim, e tal. E o Dallas não tem o pessoal, as pessoas, o equipamento pra fazer isso. Então você vê, um time que é centrado no Joker, que é um cara lerdo, é o melhor time de transição da liga. Não quer dizer que o Dallas não poderia ser porque o Luka é lerdo. Então ele deu essa resposta, mas obviamente é porque não tem as pessoas aí. Sim. A gente vê o próprio Harden, que também, pô, é mais lerdo que o Luka. E, pô, ele E consegue jogar eu acho que também tem uma coisa Max. que é a velocidade, a característica do Luka. Mas tem uma outra parada que é, velho. Então vou trazer um dado, que é o... Cara, quando você puxa um contra-ataque, mano, cansa. Você tem que... Cara, muito... E o Luka, com o volume que ele tem... Cara, às vezes é hora de... Mano, deixa eu respirar 3 segundinhos aqui, vou levar a bola de boa, vou pensar, porque ele é... Enfim, ele é o cara com o maior volume de longe do Dallas. Eu até queria trazer a estatística de usage. Você chegou a ver usage? Não, eu queria até ouvir um pouco, porque os dados que eu trouxe acho que vão ajudar muito a ilustrar a conversa, mais do que... Eu não queria guiar a nossa conversa pelos meus dados, eu queria tá mais rolando ilustrar. isso, você traz um dado e tal, tô gostando. Vai lá. Porque eu vi isso eu imaginei que o usage do Luka fosse o maior da NBA esse ano. E não é o do Giannis. Usage, o que é? É o número de posses de bola que você consome, que terminam em você. Então, seja com arremesso, lance livre ou turnover. E o Luka... Então, num time ideal, no time perfeito, 5 caras, 20% para cada um, tá igualmente distribuído, todo mundo tá muito feliz. O Luka, esse ano, ele consome 38% das posses dele. Das posses do Dallas. 38 ele não é o líder? Não, porque o Giannis tá com 39,39. Não, eu fiquei surpreso. E Não, porque aí... 38 é alto pra cacete. Não, então, só pra ilustrar, quais são as 2 maiores temporadas de usage da história? Harden e Russ. Isso. Russell Westbrook, o ano de MVP dele, que o Durant saiu, ele falou, chá comigo, todas as bolas são em mim E Harden e dane-se. MVP, provavelmente. E o Harden 18-19. É o ano do MVP? Acho que é. Eu vou... Harden, papapá... Não, ele foi MVP um ano antes. Mas Harden 18-19. Então essas são as 2 maiores temporadas de usage da história. Aí depois vem o Giannis, se terminasse agora 22-23 seria a terceira, e o Luka estaria em 7º. Então eu acho que esse negócio do fast break, só pra ilustrar, isso mostra quanto o Luka é exigido, quanto o time depende dele pra fazer qualquer coisa. Porque é nível Harden e é nível Westbrook. E eu acho que também tem... O Luka poderia pegar e sair que nem um doido, tá ligado? Ele não tem velocidade, mas ele tem talento, ele tem experiência, QI de basquete pra tirar vantagem nessas jogadas. Mas eu acho que, além de não ser o ponto forte, além de falar, beleza, mano, sai quase a mesma coisa se sair um contra-ataque ou se eu fizer um ISO, eu acho que tem a questão física, tá ligado? Se esse time contasse menos com o Luka, ele poderia imprimir mais esse ritmo, sabe? Só que não, ele fala, mano, pegou o rebote, daqui, velho, vamos acalmar um pouco, me dá 5 segundos, porque eu já sei que eu vou comandar 5 pick and roll nesse ataque, eu vou trombar com 3 caras, vai dobrar a marcação, então... E tem esse baita agravante, né, em relação à temporada passada, que é não ter o Brunson, né, o jogador que eles perdem de graça na off-season, e que era essa válvula de escape. As estatísticas aqui, os dados que eu peguei, eu não vou falar tudo de uma vez para não ficar chato, mas... Você não consegue ser chato. Tudo vai mostrar o quanto o Luka é exigido num nível absurdo com esse time, como que a ajuda que ele tem tá totalmente ineficiente e a falta que o Brunson faz, porque o Brunson era essa válvula de escape. Então tem milhares de estatísticas aqui que mostram exatamente isso. Você vai começar por onde? Eu acho que você deu